chamada dos senhores deputados. Nós temos 15 deputados participando da sessão, senhor presidente, sendo que 7 presentes e 8 de maneira virtual. Havendo o número regimental, declaro aberta a sessão. Solicito o deputado Bruno Toledo, faça a leitura das atas da sessão, das sessões anteriores. Ata da 11ª sessão ordinária do primeiro período da segunda sessão legislativa da 19ª legislatura. Aos 8 dias do mês de abril do ano de 2020, nesta cidade de Maceió, capital do estado de Alagoas, às 9 horas, no plenário da Assembleia Legislativa de Alagoas, na sala das sessões da Assembleia Legislativa Estadual, estão presentes os senhores deputados Marcelo Vitor, presidente, Paulo Dantas, primeiro secretário, Cabo Bebeto, ocupando a segunda secretaria, Ivan Beltrão, Léo Loureiro, Jó Pereira, Davi Maia, Marcelo Beltrão, Francisco Tenório e Silvio Camelo. Conforme ato da mesa diretora número 08/2020, publicado no Diário Oficial Eletrônico do Poder Legislativo no dia 6 de abril de 2020, que normatizou a deliberação remota no âmbito da Assembleia Legislativa Estadual, estão remotamente participando da sessão por videoconferência os senhores deputados Bruno Toledo, Ângela Garrote, Fátima Canuto, Dudu Ronalça, Inácio Loyola, Ricardo Nezinho, Cibele Moura, Tarcísio Freire, Flávia Cavalcante e Galba Novaes, a número regimental. Contabilizadas as presenças, tanto físicas quanto virtuais nos parlamentares. O senhor presidente declara abertos esses trabalhos. São lidas, discutidas e aprovadas as atas da 10ª sessão ordinária e sessão ordinária anterior. O expediente consta as seguintes matérias. Projeto de lei ordinário número 314/2020, de autoria da deputada Cibele Moura, dispõe sobre a manutenção das operações de serviços de transporte rodoviários intermunicipais de passageiros em regiões metropolitanas regular e complementar, pelo Poder Executivo do Estado de Alagoas, mesmo na vigência de situações de emergência, calamidade pública ou anormalidade e da outras providências, encaminhado à 2ª, 6ª e 7ª comissões. Indicação número 558/2020, de autoria da deputada Flávia Cavalcante. Indicação número 559/2020, de autoria do deputado Paulo Dantas. Requerimento número 543/2020, de autoria do deputado Marcelo Beltrão, requer solicitar ao governador do Estado e à Secretaria do Estado de Saúde que realize a implantação dos leitos de UTI, unidade de terapia intensiva para a Santa Casa de Misericórdia de Penedo. Requerimento número 544/2020, de autoria da deputada Flávia Cavalcante, requer isenção de taxas e multas dos transportes intermunicipais que foram apreendidos durante o decreto governamental. Em pauta para recebimento de emendas, o projeto de resolução número 46/2015. Esgotada a matéria do expediente, não há oradores inscritos. Procedida a verificação de quórum, há número legal para deliberar. O senhor presidente anuncia a apreciação do veto parcial ao projeto de lei número 168/2009. São encontrados 14 votos sim. Fica rejeitado o veto. O senhor presidente anuncia a apreciação do veto parcial ao projeto de lei 158. São encontrados 3 votos não e 2 sim. Fica mantido o veto. O senhor presidente anuncia a apreciação do veto total ao projeto de lei 204/19. São encontrados 15 votos não e 2 sim. Mantido o veto. O senhor presidente anuncia a apreciação do veto total ao projeto de lei 687/18. São encontrados 16 votos sim e 1 não. Fica rejeitado o veto. O senhor presidente anuncia veto parcial ao projeto de lei 179/19. São encontrados 17 votos sim. Fica rejeitado o veto. O senhor presidente anuncia apreciação do veto parcial ao projeto de lei 157/19 e comunica que há requerimento de destaque, sendo apreciado o artigo número 2, encontrar 17 votos não e 1 sim. Fica mantido o veto. O senhor presidente anuncia o item 2, são encontrados 18 votos sim. Fica rejeitado o veto. Encerrado a ordem do dia e não havendo oradores em explicações pessoais. Matérias em pauta para recebimento de emenda, o PR número 55/2020, PR número 54/2020 e PR número 46/15. Não havendo mais nada a tratar, o senhor presidente convoca os senhores deputados para a sessão de amanhã. A hora regimental encerra presente todas as manifestações ocorridas na presente sessão. Estão registradas em notas taquigráficas, fazendo parte integrante desta ata para constar eu, Dilene Carneiro, diretor de atas, lavro e assino, eu, deputado Bruno Toledo, servindo a segunda secretaria, subscrevo. É o que consta, senhor presidente. Em discussão, a ata lida pelo deputado Bruno Toledo.
Havendo quem queira discutir, considero-a aprovada. Deputado Paulo Dantas, para a leitura do expediente. Projeto de lei ordinário número 315 de 2020. O autor é o deputado Inácio Loyola. Dispõe sobre a flexibilização de medidas socioeconômicas para doação de redução proporcional nas mensalidades da rede privada de ensino durante a necessária suspensão de aulas presenciais em decorrência de emergência na saúde pública no combate ao Covid-19, o novo coronavírus. Indicação 555 de 2020, a autora é a deputada Fátima Canuto. Ela solicita a implantação de novos leitos de UTI no Hospital Geral do Estado para garantir o tratamento de pacientes do Covid-19. Indicação 556 de 2020, o autor é o deputado Tarcísio Freire. Ele faz apelo ao excelentíssimo senhor governador do Estado de Alagoas e ao excelentíssimo senhor secretário estadual de saúde de Alagoas, no sentido de viabilizar a distribuição de frascos de álcool em gel e máscaras de proteção para a população do Estado de Alagoas. Projeto de lei ordinário número 310 de 2020. O autor é o deputado Bruno Toledo. Ele concede título de cidadão honorário do Estado de Alagoas ao senhor Márcio Augusto Gomes Coelho. Requerimento de inclusão na pauta, requerimento sem número, proposto pelo deputado Bruno Toledo. Ele requer, nos termos do artigo 165(12) do Regimento Interno, a inclusão na pauta de forma imediata da ordem do dia de hoje, os projetos de lei números 259/2019 e 311/2020 para a primeira discussão, pois as proposições estão prontas para serem incluídas na ordem do dia. Para a leitura dos pareceres, primeiro parecer de número 527/2020, é um parecer da segunda Comissão de Constituição, Justiça e Redação. O relator é o deputado Davi Maia. Trata-se de um projeto de lei ordinário de número 311/2020, de autoria do deputado Paulo Dantas, o qual estabelece penalidades para quem divulgar por meio eletrônico fake news sobre epidemias, endemias, pandemias no âmbito do Estado de Alagoas. O voto do deputado Davi Maia é pela inconstitucionalidade material. Ele, então, é contra ao projeto de lei. Parecer número 532/2020, da terceira Comissão de Orçamento, Finanças, Planejamento e Economia. O relator agora é o deputado Inácio Loyola. Trata-se do mesmo assunto e o deputado Inácio é favorável à aprovação do presente projeto. Terceiro parecer é da sétima Comissão de Administração, Relação do Trabalho, Assuntos Municipais e Defesa do Consumidor e Contribuinte. Parecer número 531/2020. O relator agora é o deputado Léo Loureiro. O projeto de lei é o mesmo, trata-se da fake news. E o deputado relator, ele é favorável à aprovação do presente projeto. Parecer 528/2020. Ele é de relatoria especial. O relator especial é o deputado estadual Davi Maia. Trata-se de um projeto de lei ordinária número 259/2019, mensagem governamental número 69/2019, de autoria do Poder Executivo Estadual, o qual dispõe sobre a extinção da Companhia Alagoana de Recursos Humanos e Patrimoniais CARP, Serviços de Engenharia do Estado de Alagoas, CEVEAL,
e do Laboratório Industrial Farmacêutico de Alagoas Lifal e da outras providências. O voto do relator especial. Ele conclui pela admissibilidade do presente projeto de lei e ele se posiciona pela aprovação do projeto. Esse projeto, senhor presidente, consta emendas em anexo. Tem o parecer também aqui da terceira Comissão de Orçamento, Finanças, Planejamento e Economia, parecer número 529/2020, o relator agora é o deputado Inácio Loyola. O deputado Inácio é favorável à aprovação do projeto, também com emendas em anexo. Agora vem o parecer da sétima comissão, parecer número 530/2020, o relator é o deputado Léo Loureiro. O deputado Léo é favorável também à aprovação do presente projeto, com emenda aditiva em anexo. É tudo o que consta, senhor presidente, no expediente. Parecer 527/2020, da segunda Comissão de Constituição e Justiça, processo 405/2020. Deputado Davi Maia é o relator. Trata do projeto de lei ordinária número 2/2020 do deputado Paulo Dantas, que estabelece penalidades para quem divulgar por meio eletrônico falsas fake news sobre epidemias, endemias e pandemias no âmbito do estado de Alagoas. Parecer pela rejeição da matéria. Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam na comissão. Aprovado. Parecer número 532/2020 da terceira Comissão de Constituição e Justiça. Relator, deputado Inácio Loyola, trata da mesma matéria. O parecer é pela aprovação da matéria. Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam na comissão. Aprovado. Parecer da sétima Comissão de Administração, Relação do Trabalho e Assuntos Municipais. É o mesmo projeto. O deputado Paulo Dantas estabelece multa para quem divulgar por meio eletrônico notícias falsas, fake news, sobre epidemias, endemias e pandemias no âmbito do estado de Alagoas. A sétima comissão conclui pela aprovação da matéria. Em discussão, encerra a discussão, coloca em votação. Os deputados que aprovam permaneçam na comissão. Aprovado. Parecer número 528/2020. Deputado Davi Maia relata o projeto que dispõe sobre a extinção da Companhia Alagoana de Recursos Humanos e Patrimônios CARP, Serviço de Engenharia do Estado de Alagoas, Cerveal, e do Laboratório Industrial Farmacêutico de Alagoas, Lifal, e da outras providências. O relator conclui pela aprovação da matéria com emendas em anexo. Em discussão. Encerra a discussão, coloca em votação. Os deputados que aprovam permaneçam na comissão. Aprovado. Parecer número 529/2020, da terceira Comissão de Orçamento, Finanças e Planejamento. Trata-se da mesma matéria. O relator, deputado Inácio Loyola, ele conclui pela aprovação da matéria e das emendas apresentadas em anexo. Em discussão. Encerra a discussão, coloca em votação. Os deputados que aprovam permaneçam na comissão. Aprovado. Parecer 530/2020, sétima comissão agora. Comissão de Administração, Relação do Trabalho, Assuntos Municipais e Defesa do Consumidor. O deputado Léo Loureiro é o relator. Trata da mesma matéria. O relator opina pela aprovação da matéria e das emendas em anexo. Em discussão. Encerra a discussão, coloco em votação. Os deputados que aprovam permaneçam na comissão. Aprovado. Deputada Jó Pereira, Vossa Excelência, primeira deputada escritório do expediente. Bom dia a todos os que nos acompanham através da TV Assembleia, todos os presentes aqui, os que nos acompanham também pelas redes sociais. Bom dia aos funcionários aqui presentes, aos jornalistas, assessores, colegas deputados, presidente Marcelo Vitor. Senhor presidente, eu venho mais uma vez ocupar a tribuna dessa casa
em tempos de pandemia, de forma improvisada, daqui da bancada, para preservar a individualidade do microfone. E mesmo em tempo de pandemia, onde estou com foco total nas soluções e nos desafios do momento, se fez necessário um pronunciamento de posicionamento, onde afirmo que independência é um exercício da minha vida, que obstáculos existem, limitações também existem, mas nunca, deputado Bruno Toledo, por filmes queimados que impeçam avanços. E que só não seguirei o caminho dos meus sonhos coletivos se assim Deus não quiser e os cidadãos alagoanos decidirem que eu não devo avançar nesse sentido. Por isso, eu inicio o meu pronunciamento deixando clara a importância da atitude, do posicionamento, do pensamento e das práticas da independência, também no exercício democrático da política, e saliento ser fundamental, ainda mais em tempos de ditadura. Sim, senhoras e senhores, alagoanas e alagoanos, independência, coerência, análise, compaixão, empatia, comprometimento, lealdade, a busca pela legitimidade e legalidade, o importante ato do ouvir e do falar. São palavras e hábitos pertencentes a uma política exercida democraticamente a favor da maioria, mesmo que não atinja necessariamente a totalidade de beneficiários ou até mesmo de opiniões em relação à concordância das ideias e pensamentos. Afinal, são muitas as possibilidades que envolvem a tomada de decisões. Sempre existirão várias visões, mas sempre devemos fazê-la e exercê-la, a política, em busca desse ideal, o de com todos e para todos. E muitas decisões, elas só são entendidas como para todos a médio e longo prazo, como muitas decisões que serão tomadas nessa crise da pandemia. Algumas vezes, o ideal para todos pode estar se referindo, inclusive, a gerações futuras. E, nesses casos, as atuais gerações fazem a sua parte, pagam o preço de imediato, no curto e médio prazo, em defesa desse futuro, que é tão vislumbrado e desejado. Sou democrata por convicção, e independência é um exercício da minha vida. Sou mulher e trago de berço essa visão. Registro aqui que fui respeitada por aqueles que me trouxeram ao mundo, nesse sentimento de independência. Sou mulher, filha, mãe, tia, esposa, irmã, e nesse cenário eu mantenho a união familiar, cultivando esse exercício constante do respeito à independência. Decisões coletivas e individuais, sim. Compartilhamento, sim. Apoio mútuo, sim. Sonhos e personalidades diferentes, fortalecidos pela compreensão da individualidade e, ao mesmo tempo, forte pelo amor familiar. Respeito, independência, sei que esta não é a realidade de muitas mulheres no mundo, e ainda mais em nosso país, e menos ainda no Nordeste, na nossa Alagoas. E conhecedora dessa dura realidade, combato e trabalho diariamente em todas as minhas atividades, seja ela pública ou privada, para ultrapassarmos essa inaceitável condição de nós mulheres. Reitero e afirmo mais uma vez que nesse fronte, o da política, o do exercício da política de P maior, exercício de mandatos, essa luta se agiganta. Afirmo com tranquilidade e, ao mesmo tempo, com firmeza de quem tem uma determinação, que eu só não alcançarei os meus sonhos, as minhas metas, nelas incluo a defesa das mulheres e dos homens que buscam e desejam equilíbrio, se assim Deus não desejar. E aqui eu lembro também do desejo que carrego de que todos tenham uma vida melhor.
E esses sonhos e tantos outros desejos, eles só não se realizarão, como eu disse, por desejo de Deus. E claro, eu saliento o desejo das mulheres alagoanas e dos homens alagoanos, que são decisivos no processo eleitoral, se eles assim não desejarem. Eles sim, os eleitores, e somente eles, decidem até onde eu posso ir na minha representação dos mesmos. Obstáculos existem, limitações existem, mas nunca por filmes queimados. Sou independente aqui nessa casa, no exercício desse mandato, como afirmo e repetidas vezes já afirmei. Não sou situação por situação e muito menos oposição por oposição. E carregarei essa condição, essa característica, no exercício e na disputa de qualquer mandato, seja através de um mandato do Congresso Nacional, seja no Executivo Estadual, sempre e até onde o povo alagoano assim quiser. A independência, presidente, ela exige escolhas e caminhos. E nossas escolhas e caminhos, nós sempre o faremos de preferência através de muito diálogo, de muito comprometimento, de muito compartilhamento de ideias, de visão de futuro e ideais. O meu saudoso pai, o prefeitão, era um dedicado trabalhador da vida privada e apaixonado por sua terra natal e seus conterrâneos. Ele plantou a paixão em nossos corações pelo fazer pelo próximo. A todos ele deu a missão desde cedo. A todos ele incentivou e orientou. Deu exemplo para a vida privada, indicando como atuar empresarialmente. E na pública, de seu modo, com práticas do seu tempo, ele fez história. Na sua trajetória de atuação pública, ele fez a diferença na vida dos junquerenses, trazendo água para onde não tinha, luz, infraestrutura urbana, saúde, educação, assistência social, segurança, oportunidade de emprego e renda, apoio aos agricultores da minha terra. Quanta saudade. Continuando o relato, eu destaco o fato de que ele, principalmente, ele tinha sempre uma mão amiga, seja no privado ou no público, pronta, deputado Bruno, para atender os mais necessitados. Hoje, atualmente, rotulados como extrema pobreza, baixa renda e pobreza, e tantas outras formas de identificá-los, pois para muitos, eles ainda são invisíveis e só existem em números estatísticos que perduram há décadas. João José nos ensinou a nunca deixar de enxergá-los, seja no privado e estrategicamente como resgate no público. Por isso a sua respeitada memória, assim lembrada na terra da paixão, até pelos adversários dos pleitos eleitorais. Tenho muito orgulho dele, tenho orgulho dos seus ensinamentos e dos seus frutos. E chegou a hora de dizer nesse plenário, eu acho até que não deveria ser necessário, porque muitos já podem ter tido a oportunidade de conhecer via redes sociais ou até mesmo pela imprensa. Mas eu sinto essa necessidade para um possível maior conhecimento em Alagoas, mas principalmente em Maceió, e fazendo justiça, eu quero falar de Joãozinho Pereira, de tantas contribuições ao desenvolvimento de milhares de alagoanos. Tenho sim, deputado Paulo Dantas, muito orgulho de Joãozinho Pereira, o prefeito mais jovem do Brasil em 2000 e que em seguida gestões de pessoas com o mesmo pensamento de João José Pereira, transformou a terra que leva o nome do saudoso e importante alagoano, o menestrel das Alagoas, Teotônio Vilela, mudando a sua dura realidade. O município que detinha o título da Cidade dos Anjinhos, pelo elevadíssimo número de mortes de crianças, com um dos piores IDHs da América Latina nos finais dos anos do século passado. Cheio de cortiços, ruas alagadas, lama, esgoto a céu aberto para o município que hoje respeita a cidadania e a qualidade de vida dos seus munícipes. Uma Teotônio premiada nacionalmente, uma Teotônio visitada internacionalmente, uma Teotônio de grandes avanços de indicadores de saúde, educação, assistência e
tantos outros destaques nos últimos 20 anos de uma trajetória ainda jovem do município. É simples. Visitem, conheçam, busquem os números de antes e depois, de antes e de hoje. Testemunhem o extraordinário trabalho de desenvolvimento do município e de seu povo. Podem comparar, inclusive com os indicadores dos mesmos serviços prestados na nossa capital. Eu tenho o testemunho dos anais desta casa, senhor presidente, de tantas contribuições do jovem deputado Joãozinho. Como posso salientar a iniciativa da lei do amigo trabalhador, que infelizmente nunca foi executada a contento e não foi priorizada pelas gestões do Executivo, deixando milhares de trabalhadores da cana sem a estratégica ajuda durante a entre-safra e, principalmente, sem a devida capacitação para outras habilidades que dê a esses trabalhadores a oportunidade de um futuro melhor, de um futuro diferente. Esse gestor, esse homem público, tem erros e acertos, como todos nós, mas eu garanto que todos os erros são e sempre serão buscando o acerto. Tenho orgulho de Pauline Pereira pelo trabalho incansável que ela e sua equipe executam em Campo Alegre, já detentora de reconhecimento nacional e internacional. Essa mulher, que é mãe, que é filha, política e que ocupa diversos espaços simultaneamente, dedicando no seu dia a dia uma jornada de mais de 12 horas de trabalho nas atividades em apoio ao seu município e ao Estado. Prefeita, ex-presidente do CONISUL e atual presidente da AMA. Em relação a ela, eu peço a mesma coisa. Conheçam, visitem, descubram o extraordinário trabalho de integração e de desenvolvimento sustentável do município e do seu povo. Tenho orgulho de Fernando Pereira, pela sua trajetória na vida pública, exercida em nossa terra natal e em diversas contribuições ao Estado, sempre a convite do excelentíssimo senhor governador Renan Filho, que fez questão de sua titularidade na atual pasta. Esse jovem que enfrenta sem receios diferentes desafios em cada um, com as dificuldades impostas pela pasta e suas fontes de recursos e prioridades, mas como parceiro do comando estadual, executa o dia a dia dentro do que foi solicitado e sempre buscando atuar da melhor forma. Tenho orgulho do Zirleno Pereira, que longe do seu estado natal, dos seus familiares alagoanos, ele toca o dia a dia de empreendimentos familiares com sucesso e dedicação. E aqui no nosso estado, ele conta com o apoio de todos nós, que dedicamos parte do nosso tempo aos nossos empreendimentos privados. Tenho orgulho, senhor presidente, porque tudo isso é feito com decisões coletivas, mas também com decisões individuais, pois os gestores públicos e a minha atuação parlamentar têm necessariamente independência e equipe. Atrelar possíveis erros aos olhos de quem analisa a mim e a minha futura trajetória política, com certeza, não contribui para o debate. O debate específico do isolamento e de como fazê-lo. Nós estamos diante de uma decisão individual de gestão, tomada Nós estamos diante, senhor presidente, de uma decisão de gestão, tomada pelo gestor da cidade de Teotônio Vilela, com o envolvimento de várias pessoas e de várias competências, todas componentes da sua equipe de gestão, além da pressão exercida pela realidade local, movida pelo ineditismo do momento em que vivemos. Essa é uma discussão nesse momento mundial, o isolamento e os seus efeitos. E em meio a essa pandemia, o mundo exercita a ausência de certezas e o fato e a realidade contundente
da ausência de infraestrutura para enfrentar um inimigo invisível. Vejam só, senhoras e senhores, uma única nação saca 11 trilhões de reais para socorrer a sua economia e os seus habitantes em apenas algumas semanas. O Brasil leva 1 ano e meio para produzir a mesma riqueza. São instrumentos desiguais, de intensidade também desigual, para combater os efeitos iguais da pandemia. Falta de infraestrutura e de mudanças radicais na estrutura socioeconômica de todos. Mas uma coisa é igual: a vontade de superar esses desafios em meio a tantas informações, a tantas contradições e ou visões de futuro do que fazer. Aqui eu falo também para o caro, para o admirado e respeitadíssimo por mim e pela maioria dos alagoanos, jornalista, comentarista, poeta, músico, Ricardo Mota. E falo da tribuna porque aqui é o meu local de exercer a manifestação democrática de fatos, de comentários, assuntos, conteúdos e propostas em defesa das minhas proposições, das minhas posições e do interesse coletivo do nosso Estado. A decisão do gestor Joãozinho Pereira cabe à análise de todos, inclusive a minha, mas em nada ela afeta a minha posição, a minha trajetória, seja ela atual ou futura, pois isso são coisas diferentes. Todos sabem a minha posição em defesa do isolamento, nesse momento. E é defendida há muito tempo, desde quando nós adotamos tal medida, onde mais recentemente, na última quarta-feira, dia 9/4, eu tive a oportunidade de defender e justificar o porquê da minha posição, aqui mesmo, dessa tribuna adaptada. E afirmo, em nada mudou, senhor presidente. O isolamento é a recomendação estratégica para a não propagação da contaminação. E em um país como o nosso, com fragilidades como uma enorme dificuldade na universalização da distribuição de água, também não temos regularidade de fornecimento da água, com um baixo ou nenhum poder aquisitivo de adquirir itens de higiene, com uma ausência cultural de higienização pessoal e até mesmo da higienização de locais públicos e privados, entre tantas outras fragilidades. O isolamento se mostra ainda mais estratégico. Some-se a isso a falta de infraestrutura na saúde do nosso país e, de maneira especial, no nosso Estado, para atendermos o contingente de infectados, ao mesmo tempo que atendemos outras enfermidades que já apresentavam e continuam apresentando, inclusive de maneira agravada, dificuldade e ausência de atendimento. Além disso, senhor presidente, a dificuldade de manter o isolamento, ela perpassa o campo da saúde. Ela perpassa as necessidades da área de saúde. A ausência de intersetorialidade nas decisões, de simultaneidade dessas decisões, ela pesa desde o início sobre as demais áreas com os seus prejuízos por conta das medidas de isolamento. Saliento que, caso houvesse uma atuação dessa forma, visando o presente e o futuro de Alagoas, talvez esse ou outro gestor municipal não teria tomado tal medida preocupado com as questões socioeconômicas. Teriam eles nortes, direcionamentos dessas ações conjuntas de direção, de decisão e de orientação para todos, que talvez evitaria a urgência e a unilateralidade de decisão a favor da questão econômica. E ficaria com menos pressão manter o isolamento no tempo e na forma necessária, com mais compreensão por parte dos gestores, da classe produtiva e da população em geral. Pois era e é necessário demonstrar à população que o Estado tem, nas questões socioeconômicas, também uma prioridade de ação. E lembrando aqui um dito popular muito usado por nós, que é: o tendo saúde, o resto a gente corre atrás. Eu relembro isso reforçando a minha posição a favor do isolamento. Afinal, nós sempre desejamos aos outros
principalmente no final do ano, e é nessa ordem: saúde, paz e prosperidade. Pois sem saúde, nós não conseguimos ter paz e muito menos prosperidade. O maior patrimônio de cada indivíduo é a sua saúde. E nesse momento, isso depende não só de nós individualmente, mas também de práticas do coletivo. Todos nós temos a obrigação de garantir esse patrimônio individual, para que todos possam ter futuro. Faltou diálogo, faltou atuação, no sentido de demonstrar, com a multissetorialidade de decisões, essa prioridade nesse momento do isolamento, através de simultaneidade de informações e ações para as questões socioeconômicas. O ineditismo do momento exige essa visão, pois nós estamos no século de uma vivência globalizada e interconectada de pessoas no nosso planeta, onde todos, senhor presidente, têm acesso quase que instantâneo às opiniões e, ao mesmo tempo, às divergências em relação a essas opiniões. E muitas das vezes com desinformação, com maldades, com objetivos escusos por parte de descompromissados com a coisa pública. É preciso liderar através do bom senso, de muito, mas de muito diálogo e informação às pessoas. Esse é o meu posicionamento. Se as nossas indicações, aprovadas por esta casa, fossem ouvidas, dialogadas e respondidas pelo Executivo Estadual, nós estaríamos avançando em um diálogo profícuo para vencermos os desafios. Mas, senhor presidente, como ir além dessas indicações se o Executivo não remete a essa casa projetos e propostas relativas a ações que possam influenciar nos efeitos da crise? Cadê o apoio do ICMS? A criação do comitê, o não desconto do aumento da previdência para os aposentados, a regulamentação do funcionamento das feiras e as alternativas e condições de escoamento da produção agrícola, especialmente da produção da agricultura familiar. Projetos de apoio à classe produtiva, principalmente de apoio aos pequenos e médios empreendedores, entre tantas e tantas outras indicações. Faltam propostas. O Executivo tem o seu papel e nós temos o nosso. E como disse na diplomação desse novo mandato, o Executivo teve diversos acertos na última gestão. Muitos. Mas muito ainda tem que fazer e corrigir. E agora temos que entender que o próprio Executivo também vive tempos difíceis. E sem referências, pelo ineditismo, muitas vezes contando apenas com indicativos lógicos na área da saúde, desenhados a nível mundial. Por isso, nós temos que ser compreensivos, porque estamos todos nesse barco. E, senhor presidente, o diálogo e a união é a melhor das práticas nesse momento, no meu entendimento. Por isso, tantas indicações dessa casa na busca do ajudar. Infelizmente, no Brasil, nós fulanizamos a política. E lamento, personalizar a política tem sido um erro, uma prática que diminui a importância das escolhas, e ela tem o seu preço. Projetos são esquecidos e personalidades são lembradas e exaltadas. Conteúdos são esquecidos e proximidades são relevantes. A história é esquecida e os parceiros são exaltados. Quando eu lembro o papel relevante da imprensa nas eleições, eu remeto também ao momento dessa pandemia, onde precisa sempre ser séria e comprometida com o exercício dessa importante profissão, onde ela existe para trazer as informações justas, corretas e os fatos verídicos. E combater as fake news é mais um estratégico papel realizado a favor da democracia e em apoio à sociedade, e muito relevante em relação ao combate ao coronavírus. E agora é hora de todos sentarem à mesa e dialogar e propor soluções. Até pouco tempo, aqui na nossa capital, o prefeito atual ele não sentava com o governador.
Pelo contrário, disputavam administrativamente e separadamente ações e projetos. Esse comportamento sempre diminui as possibilidades de acerto e talvez nos leve até alguns erros. E nesse momento, eu desejo que eles tirem o atraso e façam cada vez mais pelos maceoenses. E quando critiquei aqui mesmo nessa casa o distanciamento, eu não fiz por ser oposição a um ou ao outro, mas pelo fato de ser errado um prefeito e um governador não sentarem à mesa em assuntos administrativos do Estado e do município. Reconheço acertos e virtudes em ambos os políticos, Renan Filho e Rui Palmeira, mas a história do distanciamento fará parte das suas trajetórias políticas. Cito isso apenas para ressaltar que no Brasil, infelizmente, a pauta eleitoral está sempre à frente dos gestos individuais em favor do coletivo e do estratégico exercício do administrativo ou do parlamento. E essa mentalidade, em muitas vezes, interfere nas instituições e nos poderes constituídos. Assim também interfere na sociedade organizada e em seus canais de comunicação. Isso tem que acabar, e mais ainda em tempo como o que agora nós estamos vivenciando. Nos últimos tempos, e mais recentemente, senhor presidente, várias foram as decisões, alinhamentos e caminhos que demonstram a independência entre eu e meus irmãos, e entre eles também. Infelizmente, alguns sempre me expõem como prejudicada por eles, os meus irmãos, onde surgem logo comentários de bastidores motivados por diferenças da minha escolha em relação a deles, mas todas essas diferenças, elas só ratificam a nossa independência e, ao mesmo tempo, a nossa união de respeito. Aliás, ninguém comentou que só o prefeito Joãozinho tomou a medida de flexibilização do isolamento. A prefeita Pauline Pereira de Campo Alegre e sua equipe, exercendo a independência, optou por não adotar a mesma medida. Independência de pensamento, no agir, mas união nos propósitos, buscar sempre acertar. Detalho aqui algumas diferenças de entendimento entre eu e meus irmãos, agentes públicos. Concordância com a distribuição das cestas nutricionais pelo tamanho da população. Eu entendi errado na reunião do FECOEP e defendi e me posicionei diferente, inclusive da opinião da prefeita Pauline Pereira. Eu entendo que todos devem ser assistidos de alguma forma, mas defendo o atendimento prioritário às camadas mais desassistidas, dos mais vulneráveis, em grotões e recantos de cada município. Assim, senhor presidente, defendi a distribuição das cestas nutricionais pela proporcionalidade do número de pessoas de extrema pobreza em relação à população total de cada município. Ou seja, quanto maior for o percentual de pobreza daquele município, mais ele será assistido. O pouco a distribuir precisa ter foco. Como foco precisa ter a aplicação dos recursos do FECOEP, que há anos nós solicitamos e está previsto em lei. Agora, também relacionado ao combate ao coronavírus, eu volto a falar do isolamento horizontal e não vertical nesse momento. É a minha posição, como já disse aqui, mas João e sua equipe formulou uma retomada econômica gradativa. Respeito e entendo a existência de posições diferentes, pois, como já comentei, muitas são as dúvidas e até enxergamos nas entrelinhas dos posicionamentos de diversos especialistas e autoridades do mundo inteiro, inclusive dentro do Ministério da Saúde. Basta ver, senhor presidente, o último boletim, que traz idas e vindas em suas análises e com muitos registros de estatísticas, salienta a falta de infraestrutura como argumento do bom senso. O prefeito Joãozinho e sua equipe priorizou a economia, com regras que precisam ser observadas quando da abertura de estabelecimentos, por parte da população, mas também por parte dos empreendedores. Mas só sabe as cobranças quem está lá na ponta, quem está no dia a dia do cidadão, de pouca compreensão dos riscos e do momento.
tendo esses cidadãos a certeza da falta de renda, a perspectiva da fome se fazendo cada vez mais presente. Ao tomar conhecimento do decreto, inclusive através das redes sociais, eu divergi quanto ao momento de tomar tal medida, a de flexibilizar as regras de isolamento. Porém, concordei com muitos aspectos e cuidados trazidos pelo decreto, como regular o funcionamento externo das filas dos bancos e lotéricas, impedindo a aglomeração e orientando a população da necessidade do uso dos EPIs e cuidados de higiene pessoal. Assim como regras que precisam ser observadas por estabelecimento, senhor presidente, cujo funcionamento está permitido pelo decreto estadual, além de discorrer sobre o funcionamento das feiras livres e evitar aglomerações. Eu assim deixo claro que a minha independência permanecerá alinhada com todos que desejem o melhor no coletivo, no exercício da política voltada para realizar transformações, tendo a educação como mola propulsora dessas transformações. Notadamente, estamos nós, Pereiras, sempre alinhados nesse sentido. Por isso, algumas divergências pontuais não abalam os nossos propósitos como agentes públicos. Afinal, nada que um bom diálogo e muito respeito não resolva. Pois me incomoda bastante, senhor presidente, rotularem que a política que mantém o povo na ignorância, para melhor usufruir da sua incapacidade de reflexão sobre argumentos na hora de decidir o voto. Me incomoda muito rotularem que a política mantém o povo na miséria, para melhor usufruir a sua carência na hora da decisão eleitoral. Incomoda-me bastante, senhoras e senhores. E sabem por quê? Porque eu sei que é investindo exatamente no combate a esses fatores da ignorância e da miséria que nós vamos conquistar dias melhores e o desenvolvimento de cada cidadão. Agindo assim, modificando dentro de suas possibilidades de recurso, contando e buscando com o apoio do governo federal e estadual, é que os gestores, meus irmãos acima citados, têm modificado em seus municípios e avançado positivamente em indicadores de diversas áreas. E eles, assim como eu, temos o reconhecimento das populações, onde a maioria nos elegeram seus representantes seguidamente, e temos cada vez mais motivação pelo percentual dessas aprovações, sempre expressivas em cada pleito. É combatendo e diminuindo a ignorância e a miséria que temos feito e desenhado a nossa trajetória política. Repito o convite. Visitem, conheçam, busquem informações dos indicadores do antes e do depois. E comparem esses números com muitos outros existentes em nosso estado e até na região Nordeste. Isso para comparar iguais, mesmo sabendo que alguns avanços chegam a patamares nacionais. Falhas podem encontrar, lutas ainda a serem travadas podem encontrar. Isso é fruto de muitas vezes da dificuldade numérica e da capacitação humana, assim como também de recursos, mas nunca por falta de trabalho e dedicação em todas as áreas. Encerro, senhor presidente, esse pronunciamento um pouco diferente, pois eu sempre peço pelo caminho da transformação pela educação. Hoje, eu encerro pedindo que todos percebam o momento que vivenciamos, globalmente, e não é diferente aqui em Alagoas. Por isso, vamos nos unir e enfrentar esse inimigo comum a todos com muito diálogo, espírito público, ideias e sem o exercício da pauta eleitoral. Manter o foco no combate aos efeitos dessa crise. Peço que o quanto antes sejam produzidos estudos, análises e propostas de ação, apontando uma luz no horizonte, motivando os alagoanas e os alagoanos a passarem as dificuldades do momento, que não serão de dias, não serão de semanas, mas serão de meses, de uma maneira mais esperançosa. Fica aqui, senhor presidente. Por fim, a minha convicção da importância da imprensa livre e a minha postura democrática de manifestação do meu pensar nessa Casa do Povo, que nesse momento, sem a presença deles, o povo, como já afirmei, fica aqui uma sensação de casa vazia, mas também tenho a certeza de um parlamento que busca continuar atuante, principalmente no combate ao coronavírus e seus perversos efeitos sobre todos nós.
Muito obrigada pela atenção. Que Deus continue nos guiando nesses tempos mais difíceis. Muito obrigada. Obrigada, senhora deputada Jó. Parabéns pelo pronunciamento. Deputado Davi Maia. Vossa Excelência é o segundo deputado inscrito à hora do expediente. Presidente Marcelo Vitor, deputadas, deputados aqui presentes, deputados que não nos acompanham na sessão online. Senhor presidente, eu tenho alguns assuntos, alguns temas para trazer a esta casa. Primeiro, para tratar sobre a lei que nós apresentamos um parecer, a lei de extinção da CARP, do LIFAL, da COMARP, que chegou a esta casa há pouco tempo. Eu tive a oportunidade, designado para ser o relator especial da CCJ. Fizemos algumas emendas, eu queria inclusive pedir a essa casa que nos acompanhasse, emendas que achamos necessárias. Interessante, senhor presidente, como as coisas acontecem no governo do estado de Alagoas, na gestão do senhor governador Renan Calheiros Filho. Ele vem maltratando os servidores desses órgãos há algum tempo. Eu mesmo sou de acordo com a extinção. Inclusive, tem um vasto estudo que minha equipe fez durante o ano de 2019 dos órgãos e autarquias que deveriam ser extintos, privatizados, mas da maneira correta. No caso do CEVEAL, por exemplo, eu estava debatendo com o deputado Cabo Bebeto, o governo fez um acordo e não assinou no Ministério Público do Trabalho. O governo não pagou o direito, o que os servidores estatutários teriam direito. O que é pior, senhor presidente, o governo permaneceu com os servidores comissionados. O governo continuou com R$115 mil por mês, deputado Paulo Dantas, de servidores na CARP, recebendo comissionado, para uma empresa que não existe funcionário, e a CARP a CARP designa mão de obra, então já se ela não tem funcionário, ela perdeu o objeto. E 89 na CEVEAL. O governo gasta R$200 mil todos os meses com cargos comissionados que não têm o que fazer. Simples, que perderam o objeto do seu trabalho. Depois o governo ainda paga, senhor presidente, a senhora Renata de Andrade Monteiro, que é cargo comissionado do gabinete do governador, a senhora Monique Souza de Assis, que é cargo comissionado da Secretaria da Fazenda, e ao senhor Daniel Fernandes Guimarães, que também esse eu ainda não consegui descobrir a vinculação, mas ele faz parte do conselho, R$1.600, R$1.300, R$1.200 para se reunirem no conselho de uma empresa que não existe. Nós chegamos ao ponto, senhor presidente, agora na pandemia do coronavírus, de procurar soluções para que a máquina estatal ou a máquina estadual consiga desenrolar. A Assembleia dá mais um passo aqui para auxiliar o Poder Executivo. Estaremos, e por isso que eu fiz a emenda, deputado Cabo Bebeto, para, primeiro, extinguir todos os cargos comissionados dessas empresas. Segundo, para que após a conclusão da extinção, os arquivos físicos e digitais, especialmente da CEVEAL, fiquem a cargo da CEPLAG. E terceiro, autorizar que o governo faça um pagamento do IPASEAL aos hospitais. Pelo estudo que nós fizemos, senhor presidente, por isso que é importante essa emenda do IPASEAL também, 40% de todo o orçamento, deputado Paulo Dantas, que aprovamos no ano passado do IPASEAL,
é referente a restos a pagar. Tudo que aprovamos de orçamento, todo o orçamento do IPASEL, deputado Antônio Albuquerque, só serve para a instituição pagar restos a pagar. Então, em 2020, estamos vivendo o pagamento de 2019. É uma instituição também mal gerida e fadada ao fracasso. Senhor presidente, eu fiz uma pequena busca nos órgãos de transparência. Inclusive, aí eu quero ressaltar o prefeito Cacau, de Marechal Deodoro, que no dia de hoje ele fez um decreto reduzindo a frota de veículos, despesa com combustível do município, que é uma coisa lógica. Se estão todos pelo menos a parte administrativa, em quarentenas, estão todos em teletrabalho, se estão todos em casa, por que tem despesa com combustível, por que tem despesa com aluguel de carro? É uma pergunta muito óbvia, muito lógica. E antes mesmo desse decreto do prefeito Cacau, mas que eu quero aqui parabenizar pela atitude, mas antes mesmo desse decreto, nós já estávamos nos debruçando sobre esses dados. E o governo gasta, por mês, aí retirando Corpo de Bombeiros, DETRAN, o Fundo de Saúde, que é a Secretaria de Saúde, o próprio IPASEAL, a Perícia Oficial, Polícia Civil, Polícia Militar, Secretaria de Segurança Pública. Se devolvermos todos os carros, todos os veículos alugados do contrato de locação do Estado, teríamos uma economia de 2,5 milhões por mês. Isso nos daria para alugar pelo menos mais 100 leitos todos os meses. Isso nos daria para adquirir de 90 a 100 respiradores do mais top, visto aqueles de 90 a 100 mil reais. 20 respiradores. Isso nos daria, senhor presidente, uma economia real no estado de Alagoas, para investir em renda básica, em renda mínima, para investir no programa do leite que o governador extinguiu e agora faz tanta falta na alimentação das famílias, faz tanta falta na agricultura familiar. Isso daria para investir no PAA, deputada Jó Pereira, para adquirir a produção do pequeno agricultor e distribuir nos municípios do interior. Tudo o que o governo faz neste momento é muita mídia e pouca ação. Sei, senhor presidente, que meus discursos têm sido nessa casa cansativos e repetitivos. Mas por que não dá para se calar diante de tanta inércia? Agora mesmo, neste momento, Jornal Tribuna de Alagoas de hoje, deu uma entrevista com o secretário da Fazenda, que eu já tanto elogiei nessa casa, Jorge Santoro. A ajuda financeira é com o governo federal. Esse é o título da entrevista do Jorge Santoro. Ele retira, joga fora, tira do quadro o governo do Estado, que vem tendo superávit, segundo o governador, que tem uma economia estabilizada, segundo o governador, era mais do que o governador alardeava, até antes da pandemia. Mas agora não é mais questão do Estado. O Estado não tem condições de ajudar a economia do próprio Estado. É como se o governo do Estado fosse um órgão à parte. Não fosse a responsabilidade do Estado o que está acontecendo com o setor de turismo, com o setor de bares e restaurantes. É como se nada disso, as famílias morrendo de fome, o autônomo, o pequeno comerciante, é como se nada disso fosse de responsabilidade do Estado. A deputada Jó falou
do prefeito Joãozinho Pereira, e eu entendo a pressão que o prefeito Joãozinho Pereira está sofrendo, inclusive pelos comerciantes do seu município. Não estou aqui também defendendo que acabemos a restrição de movimentação que abrimos. Não estou defendendo isso. Estou defendendo que nós precisamos e necessitamos de uma política clara de recuperação da nossa economia. Uma hora isso vai acabar. E o que é que a gente vai fazer? Senhor presidente, Vossa Excelência me designou junto ao deputado Antônio Albuquerque para fazer parte do Comitê de Crise da Pandemia, da Secretaria da Fazenda, do Comitê Econômico. E, senhor presidente, até o dia de hoje, inclusive hoje tínhamos uma reunião, mas foi cancelada. Até o dia de hoje não foi apresentado nenhum mísero plano de recuperação do estado de Alagoas, de recuperação da nossa economia. Como eu disse, a Assembleia faz a sua parte e agora mesmo estaremos eliminando R$200 mil de carga em comissão, se esse projeto for aprovado. A Assembleia aponta inúmeros caminhos, como o meu projeto, que autoriza o governo do Estado a ter acesso a 50% dos fundos constitucionais do Tribunal de Contas, do Tribunal de Justiça, do Ministério Público, da Procuradoria-Geral do Estado, que eu espero que a CCJ analise hoje. Nós temos aqui falado, apontado, mas o governo do Estado de Alagoas, neste momento, o governador Renan Calheiros Filho, neste momento, cala-se. Correu, botou a cela nas costas e abriu. Desde o dia que ele anunciou a morte daquele cidadão sem avisar a família, que ele foi para o Twitter, eu não vou usar a palavra mais apropriada, porque Vossa Excelência também me repreenderia, mas desde o dia que ele fez aquela grande besteira, e você não vê mais live do governador, você não vê mais o governador na televisão, você não vê mais entrevista do governador. Este homem desapareceu, virou pó, fumaça, e deixou tudo nas costas do secretário de Saúde, Alexandre Aires. Inclusive, senhor presidente, deixe-me registrar outra falácia, e aqui foi muito claro na última sessão desta casa, onde a gente pediu que essa casa queria era apenas que o governo falasse a verdade, quando tratamos dos leitos de UTI nas UPAs, que nunca existiu nem existirá. Mas, senhor presidente, hoje de novo, me desculpe, Jorge Santoro, mas Vossa Excelência ou está mal informado ou está mal intencionado. O secretário secretário da Fazenda do Estado vai aqui na entrevista deles e diz que o Estado de Saúde está gastando dinheiro com leitos de campanha e compra de equipamento de proteção individual. Leito de campanha instalado, pelo menos pelo governo do Estado, não existe. O que nós temos no ginásio do SESI é bancado pela Braskem. É a Braskem que está pagando, deputado Marco Barbosa, toda a conta. Então não tem gasto do governo do Estado. Compras de equipamentos de proteção individual. Ora, o sindicato, todos os dias, o sindicato dos médicos, o Conselho Regional de Enfermagem, todos os dias vai à imprensa para dizer que não existe. E eu até entendo que não existe por um desabastecimento nacional. O governo federal está mandando hoje, eu vi a notícia, um avião para a China, os aviões do Exército, para buscar esse material. Mas não pode dizer que está gastando dinheiro que não está. Senhor presidente, essa casa tem que se posicionar. Tem que ser uma exigência clara da Assembleia. Nós precisamos de um projeto de recuperação econômica do governo do Estado. Não adianta só jogar a bomba para o governo federal, que é o que eles querem neste momento. Querem que o governo federal, inclusive destruindo o Plano Mansueto, mas querem que o governo federal quebre e que os governadores saiam como os grandes heróis da nação. No governo do Estado de Alagoas, nós temos o maior exemplo de um navio, de um barco à deriva. O nosso capitão ou ficou na última ilha ou está nadando numa boia, porque perdemos todo direcionamento, toda indicação de como o governador age em um momento
de crise. Muito obrigado, senhor presidente, e tenham todos um bom dia. Bom dia, parabéns pelo pronunciamento, deputado. Deputado Cabo Bebeto. Fazer uma parte ao deputado Davi Maia. Você deixou pouco para falar aqui, Davi Maia. Mas sobre, por exemplo, o prefeito Joãozinho Pereira, ele tem sido pressionado pelos seus populares, pela sua população, porque ele anda na rua, ele é acessível, ele está vendo o que está acontecendo. Então, quem se dá o trabalho de se apresentar, de estar próximo ao povo, vai receber essa pressão. E a tendência é que ele tenha essa reação de tentar flexibilizar. E foi feito, eu li e até parabenizei o deputado João Pereira no grupo, quando eu vi o decreto dele, porque foi sensato, foi cuidadoso. E é isso que eu tenho há 15 dias ou mais falado aqui na Assembleia, nas sessões, sobre isso. E é preciso flexibilizar. E, deputado Davi Maia, realmente a gente não tem visto nada na prática, a não ser na parte da saúde, com diversos pontos a serem questionados, mas na parte da economia não tem. O governo do Estado parece que não depende desse setor, parece que esse setor não existe, não gera emprego, não mantém as pessoas. Parece que o interesse é só apenas falar sobre o vírus e o que está sendo comprado e o que está se montando, o que está se criando, que logo depois é desmontado e descriado com os fatos que vêm acontecendo logo no outro dia. Sobre essa questão do CVEAL, né, houve um acordo em 2018, deputado Marco Barbosa, entre funcionários e o governo do Estado. O acordo foi para... Eles iam abrir mão da negociação salarial, fecharam com o Estado para 9% a cada 2 anos, e em dezembro de 2022, todos seriam demitidos. Mas geralmente esses acordos feitos entre categoria e governo do Estado, falta caneta, porque toda vez esquece de assinar no final. Na PM isso aconteceu várias vezes com os militares. Toda vez que tem acordo, no final esquece de assinar. Deve ser a correria, porque demora muito, né? Deve ser por causa disso. E em 2019 o governo apresenta esse projeto de lei. Então, assim, para mim fica claro, deputado Davi Maia, que o intuito é de dar um calote nos servidores, se preparem para isso, né? Porque quando o Estado precisou, eles fizeram esse acordo, flexibilizaram, viabilizaram esse acordo e o governo precisa cumprir. Ou remaneja até 2022, dezembro de 2022, esses funcionários, ou indeniza, mas que tem que cumprir, deputado Bruno, com o que foi acordado, que eu ainda sou do tempo que não precisava nem de caneta. Mas, se é necessário, porque ao ir para a Justiça é um documento importante, e se assine esse acordo, se cumpra, para que o impacto seja menor. Houve casos, deputado Davi Maia, e gente chegou para trabalhar, estava tudo fechado, que estão com seus pertences presos lá, e não puderam nem retirar seus documentos pessoais. Olha que ponto chegou. Então é preciso que o governo tenha essa sensibilidade para que cumpra o que foi prometido, que é que ou você mantém um emprego até 2020, dezembro de 2022, ou indenize o pessoal, porque se foi feito um acordo, eles irão aceitar e acabou os problemas. O Estado fecha as empresas e as pessoas ficam com o seu emprego ou com o seu ganho garantido até dezembro de 2022. Só isso, senhor presidente, e parabéns, deputado Davi Maia, pelo seu pronunciamento. Deputada João Pereira. É apenas para contribuir, senhor presidente, com as colocações do deputado Davi Maia. Ontem nós tivemos uma reunião na Comissão de Saúde, o presidente, o deputado Leo Loureiro, está aqui, e nos foi informado que o ginásio do SESI é apenas triagem. Deputado Davi, não tem leitos de retaguarda na estrutura do ginásio do SESI. É apenas triagem para retirar do HGE todas as pessoas com sintomas gripais, que, segundo o relato do secretário, aumentaram nos últimos dias. E todas estão, uma grande parte delas está procurando o HGE, o que põe em risco tanto os profissionais do Hospital Geral do Estado, quanto as pessoas que procuram essa instituição para o atendimento de outros problemas de saúde. Quero aqui falar um pouco do plano de enfrentamento, da necessidade de atitudes nesse momento. E não são atitudes de uma liderança solitária. É necessário a atitude de uma liderança que dialogue, de uma liderança que construa, junto com todos os envolvidos,
necessariamente envolvidos no combate a essa pandemia. E aqui, para não ficar apenas em palavras vazias, eu vou dar um exemplo, deputado Cabo Bebeto e deputado Léo Loureiro. Um exemplo. Ontem, eu quero agradecer ao presidente da ASAL, o deputado Ronaldo Medeiros, que nos atendeu com alguns representação dos permissionários. Eu disponibilizei o link no grupo de nós, deputados, e tinha alguma representação, presidente do sindicato e permissionários de algumas regiões do estado. Citando os transportadores complementares como exemplo de várias pessoas que estão passando por dificuldades semelhantes. Esses transportadores, eles tinham e têm a necessidade diária de trabalhar para ganhar o pão do dia a dia. O isolamento é necessário. Os transportes, ao meu ver, o isolamento é necessário. Os transportes, eles estão parados, foram descontinuados. Essas pessoas não têm como buscar o pão de cada dia. São 1.300 transportadores, cerca de 1.300 concessões. É um serviço público, deputado Léo Loureiro. É essencial. O transporte é um serviço público essencial. Esses transportadores pedem ao governo do estado tão somente a isenção das taxas, a suspensão da cobrança nesse período de dificuldade e de que eles não têm como conseguir nem o recurso para colocar alimento na sua própria mesa. A isenção da taxa, a suspensão da cobrança e a isenção do IPVA, que depende da regularidade de cada transportador junto à agência reguladora. Eles pedem, deputado Cabo Bebeto, tão somente um auxílio financeiro para que possam colocar alimento na sua mesa. Deputada Ângela Garrote e deputado Cabo Bebeto trouxeram indicações nesse sentido. O governo ainda não deu solução. Eles pedem para a retomada quando for liberado, a isenção do ICMS do combustível dos transportadores alternativos, porque dá a eles, deputado Davi Maia, a condição de 17% de abatimento no valor de cada litro de combustível. Eles pedem tão somente a abertura de uma linha de crédito na Desenvolve, que é a Agência de Desenvolvimento e Fomento do Estado de Alagoas, para que dê a eles a possibilidade de atualizar o ano do carro, de atualizar o seu débito, uma linha de crédito com condições especiais e específicas. Mas, infelizmente, até agora, nós não temos solução. É isso quando eu falo que nós precisamos de análise e de desenho de ações que dê a esse alagoano que está em casa uma luz de esperança no final do túnel, para que ele possa cumprir com mais tranquilidade o isolamento que está sendo imposto. E aqui eu puxei o exemplo do transportador autônomo, que já tem municípios adotando, inclusive, ajuda para eles. E aqui eu posso citar o município de Teotônio Vilela, o município de Campo Alegre, o município de Palmeira dos Índios, segundo informação dos permissionários, o município de Atalaia, segundo informação dos permissionários. São 7 municípios no estado de Alagoas, segundo as informações passadas pelo presidente do sindicato, que já tem programas de auxílio, com uma cesta básica, com um auxílio mínimo. E lembrando, deputada Ângela, que não só são os 1.300 permissionários, são os prancheiros, os cobradores, o motorista auxiliar, toda uma cadeia, são mais de 5.000 famílias. Iguais a eles, deputado Cabo Bebeto, nós temos os salões de beleza, nós temos o turismo, nós temos os ambulantes. Nós precisamos avançar em ações e atitudes que mostrem a essas pessoas a necessidade do isolamento, mas a esperança
de que dias melhores virão. Esse aqui é o meu apelo. Muito obrigada. Deputado Silvio Camelo. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, servidores da Assembleia, telespectadores da TV Assembleia, o motivo que me traz à tribuna nesse momento, senhor presidente, é fazer uma rápida análise das palavras de alguns deputados que me antecederam. Quero dizer que realmente é um momento de muita preocupação e que eu sei que a preocupação dos senhores deputados, das senhoras deputadas, é que possamos não só ter uma luz no fim do túnel, após todo esse problema que nós estamos atravessando. Mas quem governa, senhores deputados, senhoras deputadas, em momentos de guerra, e estamos num momento de guerra, pessoas em todo o mundo estão sendo atingidas pela essa questão do coronavírus. Nós vemos, como a deputada Jó falou, o próprio Estados Unidos, um dos países, se não o mais rico do mundo, destinar trilhões de dólares para salvar a sua economia. Também tem certos momentos que tem que tomar medidas duras, não porque queira, mas para o bem dos seus governados. E isso que é que tem sido feito pelo governo do Estado. O governo do Estado não tem fechado o comércio, a indústria, impossibilitando o trabalho de centenas e centenas de pais de família porque quer. Está fazendo isso porque é necessário. Nós vimos um grande embate no governo federal entre o presidente Bolsonaro e o ministro da Saúde. O presidente Bolsonaro vai de forma diária, rompendo o isolamento, tocando nas pessoas, falando às pessoas, desejando que se acabe esse isolamento. E o seu ministro, que hoje é o ministro mais bem avaliado do governo Bolsonaro, não sou eu que digo, são as reportagens de cadeia nacional, diz totalmente o contrário, dizendo que deve-se ter o isolamento, que o Brasil, todos os estados e o mundo não têm condição de enfrentar essa pandemia, que se o número de casos começarem a crescer de maneira que se perca o controle, será feita a escolha de Sofia em todos os hospitais, em todas as unidades de saúde, pedindo para que as pessoas possam ficar em casa. Não está se colocando isso de forma gratuita. Ora, nós teremos uma crise econômica após essa crise da pandemia? Teremos. Mas teremos que saber também que quando há uma crise onde todos são afetados, todos têm que se unir para sair dessa crise. E ações serão tomadas não só pelo governo do Estado, nem só pelos municípios. Terá que ser tomada pelo governo federal, pelo governo estadual e pelos municípios. Pelos bancos privados, pelos bancos públicos, porque se não salvar a economia, depois que se salvar as vidas, nada restará. Aí sim, se terá uma crise mais ainda sem precedentes. Então, primeiro nós temos que salvar vidas, e é isso que está sendo feito. E eu tenho certeza aqui que os deputados aqui não querem o pior. Talvez um tenha uma opinião divergente, outro tem outro tipo de opinião, outro tem outra forma de encarar, mas todos nós queremos que isso possa ser colocado na história, que seja passado no mais breve momento. O governo do Estado, desde o início, tem tomado todas as medidas que pode fazer para o enfrentamento dessa crise. E uma mais, a medida que podemos destacar aqui, mais acertada, tem sido essa questão do enfrentamento, fazendo com que a curva no estado de Alagoas não se proceda de forma rápida. Pelo contrário, nós somos um dos estados que tem melhor enfrentado em termos de resultado, estão aí os resultados, principalmente a questão dos óbitos, porque mais cedo ou mais tarde um volume muito grande de pessoas terão pego esse vírus, isso aí, infelizmente, não tem como ser o contrário, que vai ser no mundo todo e aqui em Alagoas não será diferente. E o governador do estado, junto com o secretário da Fazenda, junto com o secretário da Saúde, estão diuturnamente trabalhando para enfrentar essa crise. Os funcionários públicos estão sendo pagos, os fornecedores estão sendo pagos, o Estado está adquirindo equipamentos. Hoje se tem o dinheiro e não se tem onde comprar.
Todos nós sabemos que o próprio Estados Unidos invadiu um aeroporto, quase que invadiu um aeroporto, com mercadoria já paga, destinada a outros países, pagou 5 vezes mais para impedir que essa mercadoria fosse para outro país e não para os Estados Unidos. É uma guerra. É uma guerra. E nós vamos vencer essa guerra unidos. E nós temos certeza, senhores deputados e senhoras deputadas, que Alagoas está, à medida do possível, enfrentando e colocando à disposição da sociedade, da população, em todos os locais, tudo aquilo que está a seu alcance. E, graças a Deus, até o presente momento, eu não sei como estará daqui a 15 dias, 20 dias, 30 dias, essa questão dessa pandemia aqui no estado de Alagoas e no Brasil. São Paulo tem tido já alguns sinais de que a coisa está começando a piorar. E outros estados aqui vizinhos, mesmo Pernambuco, um grave problema também acontecendo, e que nós estamos equipando, nós estamos trabalhando, o governo do estado está trabalhando para que, quando chegar o pior momento, estejamos preparados. Outra questão, várias questões foram colocadas aqui, mas uma me chamou a atenção, foi a questão do deputado Davi Maia, que falou sobre a CARP. Realmente, deputado Davi, existem servidores comissionados na CARP, mas nós temos que lembrar a Vossa Excelência e aos demais deputados que a CARP ela tem várias ações na Justiça que alguém tem que responder, porque senão teremos perda de prazo, teremos condenações, será ruim, pior ainda para o Estado, porque vai ter que pagar uma série de ações que existem. Então, alguém tem que responder por esses órgãos que estão sendo extintos. Enquanto não há extinção, porque o liquidante passará a responder sobre determinado momento, alguns servidores são necessários para tocarem justamente a gestão desses órgãos. Por exemplo, existem pessoas que têm casa no Benedito Bentes, e a CARP é quem realmente vê a questão dessa documentação, pagamento, tudo isso. Então, são alguns momentos de transição dessa questão que está sendo colocada para a extinção dos órgãos. Então, senhores deputados, senhoras deputadas, vamos continuar nas nossas sessões, nos nossos debates. É importante as cobranças que são feitas aqui no plenário, para que essas cobranças tenham como resultado ações práticas e, se Deus quiser, sairemos dessa questão o mais rápido possível. Alguns gestores municipais tentaram uma nova forma de enfrentar. A Justiça não concordou, foi provocada, a Justiça determinou que fosse continuado a questão do decreto, e que possamos fazer com que, justamente, os prefeitos, os governadores e o governo federal, o presidente da República, na pessoa do presidente da República, possa todos juntos, unidos, sairmos dessa guerra que estamos enfrentando. Muito obrigado, senhor presidente. Deputado Antônio Albuquerque. Senhor presidente, senhores deputados, eu vou tentar ser breve, senhor presidente. Não sei se vou conseguir, mas a brevidade não tem sido a tônica das participações e das falas aqui na Assembleia ultimamente, talvez até em função desse momento diferente que nós vivemos. Mas, senhor presidente, eu, há aproximadamente 30 dias atrás, ao término de uma das sessões virtuais aqui da casa, gravei um pequeno vídeo para minha pequena rede social e ali coloquei a minha preocupação, deputados, com os exageros. Eu tenho, lamentavelmente, assistido ao longo dessa crise, senhor presidente, um exercício criminoso da demagogia. É fato que tem muita coisa sendo feita no enfrentamento e no combate a essa pandemia. Diferente, senhor presidente, não pode ser. Há de se fazer o enfrentamento, até porque isso, ao final, não será mérito de A ou B. Todo ser humano tem interesse em salvar a própria vida. Isso é óbvio. Será que vai alguém querer convencer a maioria absoluta da população brasileira e mundial a preservarem as suas vidas? Excetuando-se
os que têm aptidão pelo suicídio, é algo absolutamente fundamental a defesa da sua vida e a defesa da vida dos seus semelhantes, em primeira instância, dos seus entes queridos. Mas, senhor presidente, eu quero dizer a Vossa Excelência que tenho me incomodado muito, porque, infelizmente, o segmento da sociedade mundial, ao menos do Brasil, mais descredibilizado é o da política. E com raríssimas exceções, a sua esmagadora maioria sempre anda a passos largos na direção de estarem cada vez menos respeitados e terem menos credibilidade. Porque diante de um fato desse, de uma pandemia, que coloca em risco, segundo as informações daqueles que se prepararam cientificamente para isso, coloca em risco o nosso bem maior, que é a vida. A classe política, na sua esmagadora maioria, outra coisa não faz que não seja o exercício patético da demagogia. Estabelece-se logo uma crise, estabelece-se logo uma disputa pelos cargos futuros e possa Vossa Excelência acreditar, muitos estão patéticos. As vozes dessas figuras, nas suas redes sociais ou nas inúmeras entrevistas concedidas, ficam melosas, talvez querendo se travestirem de santos milagreiros, apontando sempre o não, ou a não contribuição do ente A ou do ente B. Exageros criminosos sendo praticados. Essa é a minha opinião. E se cada cidadão, e se cada autoridade, nesse meu país ou no mundo, tem o direito de ter a sua opinião, por favor, respeitem a minha. A minha opinião é de que tem que ter, sim, o isolamento, mas o isolamento vertical. O isolamento horizontal é absurdo, a meu ver. Ora, como é confortável o isolamento da família que tem uma boa casa, um grande apartamento, uma boa fazenda, chácara? Será que alguém está levando em consideração o isolamento horizontal das famílias que moram nos cortiços, nas habitações insalubres, ocupadas por inúmeras pessoas, sempre acima de 10, na maioria dos casos, o número? Será que estão observando que, por exemplo, o cidadão que tem um transporte alternativo, o cabeleireiro, o limpador de para-brisa, o pedreiro, o profissional liberal, que somam mais de 35 milhões de brasileiros, que ganham de manhã para comer de noite, e olhe, não é para comer não, é para alimentar a sua família, como é que eles estão vivendo? Essa absurda, criminosa campanha feita pela uma Rede Globo de televisão, que todo mundo treme as pernas quando é para enfrentá-la, que deve ao Brasil, ao meu país, uma fortuna gigantesca, capaz de servir como um atenuante importantíssimo, se fosse colocado esse recurso na rede pública de saúde. E ela insiste numa disputa e na direção do enfrentamento contra o presidente da República, que tem sim dado demonstrações absolutamente concretas de enfrentamento da crise, colocando recursos para todos os estados do Brasil, dispensando o serviço da dívida, que nos menores estados representam quantias e volumes gigantescos, e que os estados podiam utilizar esse recurso, deputado Davi, para
socorrer segmentos que estão padecendo dessa situação? Ora, essa tal dessa curva que todos falam, eu tenho muitos amigos na medicina, eu procuro me informar de forma prática, deixando um pouco de lado a teoria. O Hospital Arthur Ramos, por exemplo, tem 25 leitos reservados para uma emergência dessa Covid-19. Tem 4 ocupados com suspeitos. Eu não estou dizendo aqui que nós não devemos proteger os grupos de risco. É preciso que se proteja. É preciso que se faça um enfrentamento racional. Mas essa tal dessa curva vai durar até quando? Será que essa pandemia vai ser erradicada? De que forma? O presidente da República está corretíssimo na minha avaliação, porque ele está injetando recursos em todos os estados da federação, está apresentando recursos para os segmentos da população que estão mais diretamente atingidos. Mas, ora, é uma demagogia criminosa. Com todo respeito, o prefeito fechar as entradas da cidade com caçamba de terra, eu acho que aparece muito mais colocando um abacaxi na cabeça e correndo na pista. Eu costumo respeitar todo mundo, mas eu não posso compactuar ou silenciar diante desses absurdos. Ora, isolamento horizontal, presidente. Até quando? Porque um dia a população vai voltar às ruas, ao seu convívio natural, e aí sim vai desencadear a partir dali? Quem é que cientificamente me garante? Quem é que pode garantir que esse vírus vai ser erradicado com 30, 60, 90, 120 ou quantos dias, sei lá, sejam o isolamento? Como é que pode isso? O enfrentamento tem que ser feito com responsabilidade. Deputado Davi, nós fomos nomeados pelo presidente para participarmos de um comitê econômico Covid-19. Eu nunca participei de uma reunião dele, porque ele sequer foi instalado. Porque essas instalações virtuais, um comitê que tem até aproximadamente 50 pessoas, pode tratar um perfil, ou pode traçar um perfil de enfrentamento futuro de qualquer natureza? É óbvio que não. Eu acho que, por exemplo, a Assembleia Legislativa, que passou a se reunir de segunda a sexta, virtualmente, para tratar especificamente de matérias voltadas ao combate e ao enfrentamento dessa pandemia. De quantas matérias nós tratamos que não tenha sido da lavra dos senhores deputados, advinda de indicações, requerimentos, mas alguma providência objetiva, tornada lei, qual foi? Não sei se vossas excelências perceberam, mas semana passada eu não quis participar. Quando tomei conhecimento dessa situação híbrida, que ela voltava a ter um convívio, e aqui comemoro 14 deputados presentes, metade mais um no plenário, aí sim, voltei a botar a farda que o povo me outorgou, e aqui estou, perfilado, presidente, para no exercício do meu mandato, trazer a minha parcela de contribuição, sem exagero, sem sensacionalismo, sem querer ser a palmatória ou o salvador da pátria. Isso não pode continuar nesta toada. Essa coisa vai parar um dia. Esse exercício demagogo exagerado, essas candidaturas e essas disputas eleitorais antecipadas, querendo usar isso como motivo, como argumento, como instrumento, eu vejo tudo isso com muita tristeza. Confesso a vossas excelências que tenho dificuldade
de assistir televisão. Porque os fakes não são apenas nas redes sociais. A Rede Globo proporciona e patrocina criminosamente isso todos os dias. Os meios de comunicação, raríssimos são aqueles que estão a desempenhar com elegância, com decência e, sobretudo, com responsabilidade a sua missão. Quando o prefeito da cidade A ou B permite que a feira aconteça, é porque não é mais possível segurar as pessoas em casa. Ora, o cidadão está doente para ir trabalhar, mas ele não está doente para se acotovelar nas filas das casas lotéricas. Ele está proibido de ir fazer a sua caminhada na praia, mas ele está autorizado a ir aos supermercados, aos montes, a receber cestas, doações de cestas, onde as pessoas estão disputando a cesta. Ora, que isolamento social é esse? Eu acho que o governo, o poder público, senhor presidente, senhores deputados, poderiam ter adotado o isolamento vertical. A exemplo, todos os servidores públicos com mais de 60 anos, dispensados da sua presença no trabalho por um período de 30, 60, 90, conforme fosse conveniente. Que o recesso das aulas fosse antecipado. Que os shows artísticos continuem suspensos. Porque a maioria absoluta dos artistas que juntam muita gente são milionários. Aguentam aí um recesso de aporte financeiro. Os estádios de futebol, pois a maioria dos grandes clubes são tão ricos que não tem nem no que gastar, e os seus jogadores, os seus atletas, nos mais diversas modalidades, têm condições financeiras absolutamente privilegiadas. Mas tirar do cidadão a condição de trabalhar para sustentar a sua família, desconhecer a providência em muitos aspectos que o governo federal tem adotado, talvez eu discorde da forma com que o presidente coloca as suas verdades ou a sua opinião. Mas eu não posso discordar no mérito, presidente. Ele está correto. Eu acho que todo exagero é prejudicial. Todo e qualquer exagero não produz bons resultados. Agora, fazer dessa pandemia não se tratar mais de outro assunto, oferecer números mentirosos. Hoje eu assisti em um desses jornais vespertinos, em rede nacional, uma família brigando no hospital, porque o médico havia fornecido um laudo de causa-mortes de um paciente de coronavírus. A família não aceitou. Quando teve a confusão, o médico recuou. Ou seja, há um sentimento criminoso de que essa estatística de mortes por coronavírus tome proporções alarmantes. Ora, essa não pode ser a atitude reservada a quem tem responsabilidade. A quem pensa no seu filho, no filho do seu semelhante. Quando a gente observa as estatísticas daqueles que faleceram com essa doença, a maioria já padeciam de outros problemas crônicos. A idade sempre muito avançada. Não se pode permitir ou não se pode dizer que isso não seja nada. Mas jamais pode-se querer transformar isso numa fronte de discussão política. Não se pode, senhor presidente, sob nenhum aspecto, transformar isso no exercício criminoso da demagogia. Eu já tive recentemente, muitas vezes, vontade de gravar uns vídeos e publicá-los. Me contive. Mas confesso a vossas excelências que não sei até quando, porque eu conheço Alagoas, os políticos de Alagoas, as suas origens, os seus comportamentos, como fazem na vida pessoal e privada.
E confesso a Vossa Excelência, já estive a ponto de fazer vídeos que, não tenho dúvidas, haveriam de viralizar. Tenho me contido, senhor presidente, como tenho feito a minha vida inteira, mas não tem sido fácil. O exercício da covardia, da demagogia, me incomoda profundamente. E eu sei que ainda haverá de chegar um dia que não está tão longe, de que a própria população, os seres humanos, imagem e semelhança de Deus, haverão de, unidos pelo sentimento mais puro e mais verdadeiro de respeito a todas as coisas absolutamente defensáveis, de haverá de colocar um ponto final nisso. Não vai demorar muito. Eu faço, senhor presidente, aqui esse desabafo, porque ele está reprimido. Eu sei como é que está o feirante. Eu sei como é que está o cidadão que está com muitos dias, mas muitos mesmos, que não pôde fazer uma visita ao seu semelhante, ao seu ente querido, muitas vezes doente, porque não tem o transporte alternativo que ele possa pagar, o ônibus, a van, que ele possa pagar uma passagem na condição da sua situação financeira para se deslocar de uma cidade para outra. A classe privilegiada, senhor presidente, os que moram em apartamentos 1 por andar, 2 por andar, que estão nas mansões, estão tranquilos. Porém, o cidadão pobre, a maioria da população está sofrendo e sofrendo muito. E outra coisa, vou repetir, eu quero que apareça uma autoridade estadual, federal, mundial, que se diga suficientemente preparada tecnicamente para dizer quando é que essa curva deixa de existir. Porque todo dia eles arranjam uma curva, uma data para essa curva. Aí eu pergunto novamente, senhor presidente, vão erradicar a doença? Porque estão falando aí em 1 ano para oferecer uma vacina. No mínimo 1 ano. Nenhum laboratório, nenhum cientista faz uma previsão mais curta. E aí eu pergunto, Alagoas, o Brasil, os Estados Unidos ou a China aguentam 1 ano sem produzir? Qual a família que vai conseguir viver sem produzir? A recessão que se apresenta no horizonte talvez seja ou se torne na mais grave, na mais letal pandemia que nós poderíamos ou nós poderemos enfrentar. Eu até me desculpe, senhor presidente, mas é que eu fico profundamente incomodado quando eu vejo, por exemplo, esse rapaz, esse ministro da Saúde, que se apresenta como um homem preparado, competente, jamais para a função pública, porque é demagogo, covarde, está querendo utilizar a força do governo federal, os bilhões, os trilhões do governo federal, resultado do trabalho do povo brasileiro, para ali carreados através dos impostos, para tentar se autopromover politicamente. Esse rapaz, esse Mandetta, que até alguns dias atrás contava com a minha admiração, hoje conta com o meu repúdio. É um covarde. É um covarde. Essa Rede Globo devia assinar a nomeação eterna dele no Ministério da Saúde. Ou o presidente Jair Messias Bolsonaro fazer valer a autoridade que o povo brasileiro a ele outorgou de forma livre, soberana e espontânea e demiti-lo a bem da ordem. Porque ninguém, senhor presidente, é insubstituível. Eu vi há pouco, na mídia nacional, uma das médicas mais preparadas desse país, Nise Yamaguchi, uma oriental que faz inúmeras, quase que rotineiramente, palestras na Universidade de Harvard, dando show,
uma das médicas mais importantes e respeitadas na medicina da cidade mais importante desse país, uma das mais importantes da América Latina, que é o São Paulo, chega lá e dizer, olha, é assim. Então esse Mandetta não é insubstituível. O presidente da República precisa passar ao brasileiro a segurança da sua autoridade, que está, para mim, até agora em xeque, face o comportamento desse ministro. Senhor presidente, que o Espírito Santo de Deus, o médico dos médicos, proteja a população alagoana e brasileira. Que permita que esse susto que está fazendo, está transformando ateus em religiosos, possa proliferar, se prolongar, ao ponto de que a população desse nosso estado, país e do mundo não deixem de reconhecer que maior e acima de tudo estará sempre o Espírito Santo, Deus eterno e poderoso. Senhor presidente, me desculpe pelo desabafo, mas eu estou, repito, incomodado com a demagogia da classe política alagoana e brasileira. Parabéns, deputado Antônio Albuquerque. Deputado Paulo Dantas, para verificação de quórum. Temos 24 deputados participando da sessão, 14 de forma presencial e 10 no nosso sistema virtual, senhor presidente. Então, inauguramos a nossa ordem do dia, logo pelo requerimento do deputado Bruno Toledo, que solicita a inclusão de pauta dos projetos de lei número 259/2019 e 311/2020 para primeira discussão. Em discussão, requerimento do deputado Bruno Toledo. Deputada Jó. Senhor presidente, poderia relatar as Sim. matérias das quais trata o O projeto? projeto 259 é o projeto de iniciativa do governo, aquele que o deputado Davi Maia discutiu, que trata da extinção daqueles órgãos, CARP, FAO e etc. E o projeto 211/2020 é o projeto de autoria do deputado Paulo Dantas, que institui multa para fake news. Senhor presidente, eu discordo da inclusão de pauta do primeiro projeto, porque eu tenho uma emenda a apresentar. Como teve relator especial, eu não tive a oportunidade de apresentar na comissão. Então, eu gostaria de apresentar em primeira discussão. Pode apresentar. Então, eu boto para votar o requerimento. É para a primeira discussão, não é para a primeira votação, não, o requerimento. Tá, ok. Tá? Então, Aí, sendo só a discussão, só a discussão. eu concordo com a inclusão. Aí é só não apresentar a emenda, tá bom? Em votação, deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Então, fica incluído para a primeira discussão o projeto de requerimento. Item 1. Vamos ao projeto de lei número 280/2020. De autoria de origem governamental, autoriza o Poder Executivo a outorgar, mediante a concorrência pública, concessão onerosa de direito real de uso para prestação de serviços públicos de administração, manutenção e exploração do matadouro regional do município de Viçosa, com a obrigação de realizar investimentos que se revelem necessários da outras providências. Em votação. Deputados que aprovam. Senhor presidente, questão de ordem. Só para lembrar, nós estamos aqui aprovando já em segunda votação o projeto de lei que outorga mediante concorrência pública, a concessão onerosa do matadouro lá do município de Viçosa, para lembrar o estado de Alagoas, principalmente a ADEAL, a necessidade de viabilizarmos e de colocarmos em prática o CISB nacional, que tem a participação direta do Estado. Lembrando que já temos em vigor o CISB nacional lá aqui no estado de Pernambuco, né, em outros estados do Nordeste, é o alinhamento do selo de inspeção sanitária do Ministério da Agricultura através da Secretaria de Agricultura da ADEAL aqui no estado de Alagoas. Ou seja, todos os empreendimentos que já tiverem o selo estadual, com a implantação do CISB nacional, ele passará a poder comercializar
esses alimentos também em todo o território nacional. Então, sem necessidade do CIF expedido pelo Ministério da Agricultura. Então, é importantíssimo isso, tão importante quanto a concessão do matadouro. Por quê? Porque não é necessário que nós possamos avançar no mercado nacional para o escoamento da nossa produção. E isso só vai poder acontecer com a implantação do CISB nacional na ADEAL. Então, fica aqui a minha recordação, a minha lembrança, a minha cobrança, porque nós já aprovamos a lei no ano passado, aqui nessa casa, tanto do selo de inspeção estadual com vigência nacional, quanto da produção artesanal. Então, são duas linhas de atuação que a ADEAL precisa focar esforços para possibilitar o escoamento da nossa produção agrícola. Tá certo. Então, vamos organizar nossa discussão. Coloca a justificativa do voto da deputada Jó Pereira. Vossa Excelência vota favorável a essa matéria, né? E coloca como justificativa do voto. Então, em votação, deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Processo. Agora vamos para a discussão do projeto de resolução número 50/2019, de autoria do senhor deputado Silvio Camelo. Concede a comenda de mérito esportivo Mário Jorge Lobo Zagallo aos professores de educação física Semeão Rufino do Nascimento e Fabrício Borsato. Em discussão? Encerro a discussão. Item 3. Discussão do projeto de lei número 239/2019, de autoria do senhor deputado Silvio Camelo. Dispõe sobre a alteração na Lei 6.161, de 26 de junho de 2000, para dar poderes ao contador constituído de autenticar cópias reprográficas de documentos no processo administrativo. Em discussão? Encerra a discussão. Item 4. Projeto de lei número 235/2019, de autoria do senhor deputado Antônio Albuquerque. Dispõe sobre a inclusão da Festa do Carro de Boi da cidade de Olivença no calendário turístico de eventos oficiais do Estado de Alagoas. Em discussão? Encerra a discussão. Item 5. Projeto de lei número 143/2019, de autoria do senhor deputado Cabo Bebeto. Dispõe sobre direitos e garantias dos serviços públicos estaduais, cíveis e militares, dos servidores públicos estaduais civis e militares, quando da colaboração com informações sobre a prática de crimes, atos de improbidade ou infrações vinculadas. Em discussão? Encerra a discussão. Item 6. Projeto de lei número 172/2019, do deputado Dudu Ronaldo. Institui o programa Pescador Legal e da outras providências. Em discussão? Encerra a discussão. Item 7. Projeto de lei 89/2019, origem governamental, altera a lei estadual número 8.113, de 29 de maio de 2011, que dispõe sobre a autorização da venda e do consumo de bebidas alcoólicas em eventos desportivos no estado de Alagoas e da outras providências. Em discussão? Encerra a discussão. Item 8. Projeto de lei 256/2019, de autoria do senhor deputado Dudu Ronaldo, institui o Dia do Veterano Policial Militar na Polícia Militar do Estado de Alagoas e da outras providências. Em discussão? Encerra a discussão. Item 9. Projeto de lei 633/2018, de autoria do senhor deputado Francisco Tenório, dispõe sobre o porte e pagamento de tributos, taxas e multas de veículos automotores, proibindo a apreensão e da outras providências. Em discussão? Encerra a discussão. Item 10. Projeto 271/2020, de autoria do senhora deputada Jó Pereira, considera de utilidade pública a Associação Aroeira. Aroeira? Em discussão? Encerra a discussão. Projeto 259. É esse, deputada Jó. A deputada Jó apresenta emenda. É discussão, primeira discussão. A emenda só não quer apresentar? Exatamente, senhor presidente. Só que a emenda não está ainda concluída. Eu vou apresentar em plenário. Está apresentada já em plenário. Aí por isso que eu pedi para adiar a discussão. Está apresentada em plenário.
Agora vamos à discussão do projeto de lei número 2/2020. É do deputado Paulo Dantas. Estabelece penalidades para quem divulgar por meio eletrônico notícias falsas, fake news, sobre epidemias, endemias e pandemias no âmbito do estado de Alagoas. Em discussão. Encerra a discussão. Superamos a nossa pauta. Ainda também. Estamos nas explicações pessoais. Não há oradores inscritos em explicações pessoais. Faculta a palavra ao deputado que queira fazer uso. Não havendo deputados que queiram fazer uso, convoco os senhores deputados para amanhã, horário regimental, e encerro a presente sessão.